Bom dia, meus queridos alunos. Então, hoje é a última aula antes das férias. Então, vamos aproveitar para estudar mais um pouquinho, porque daqui a pouco vocês vão entrar em férias. Vai ser um tempo bom aí para descansar e para colocar as coisas em dia quem está ainda devendo alguns trabalhos. Tudo bem? Então, hoje vamos continuar com o nosso assunto de colisões, impulso. Hoje a gente vai falar mais de colisões. Então, vamos começar a nossa apresentação. Então, vamos falar um pouquinho sobre colisões. E os tipos de colisões. A gente vai ver que tem vários tipos de colisões, que cada colisão é um pouco diferente uma da outra. Temos colisões elásticas, inelásticas e parcialmente elásticas. Então, o que é a colisão de dois carros, a colisão de bolas de bilhar, qual é a diferença entre elas? Então, é isso aí que a gente vai analisar hoje. Tá? Então, para uma colisão, tem algumas coisas interessantes que vocês precisam saber, né, na hora que acontece uma colisão. Então, na hora que acontece a colisão, as forças trocadas são forças internas. Não tem, nesse caso ali, as forças relevantes são apenas as forças internas, ou seja, a força de uma bola batendo contra a outra, de um carro batendo contra o outro. Apenas as forças internas desse sistema, né? Então, numa colisão tem dois corpos. Posso ter inúmeros corpos, mas vamos pegar um caso mais simples, ter apenas dois corpos. Quando um corpo bate no outro, apenas a força interna desses dois corpos que a gente vai levar em conta na hora da colisão. Tá? As intensidades das forças internas variam rapidamente, ou seja, de repente não tem nenhuma força interna, né, porque não tem contato, daí quando acontece o choque, essa força interna vai ser máxima e logo ela volta a ser mínima, só tem essa força interna no momento do choque, por isso que ela varia rapidamente, ok? As forças externas podem ser desprezadas. Como essa força interna é tão elevada, todas as outras forças externas, a gente acaba desprezando. Na verdade, até pode ter outras forças externas com valor alto, só que elas acabam sendo equilibradas, vamos dizer, a força-peso. Tem a força-peso para baixo, só que tem a força normal de uma superfície apontando para cima. Uma com a outra acaba equilibrando, então por isso que essas forças externas elas podem ser desprezadas, porque na maioria dos casos o somatório é igual a zero, ou que elas sejam muito pequenas, tipo a força externa tem atrito com o ar, a força externa tem atrito com a superfície. Perto da força interna, que é muito maior, essa força externa é tão pequena que pode ser desprezada, ok? A quantidade de movimento de sistemas se conserva, ou seja, a quantidade de movimento dos sistemas se conserva. Aqui tem que tirar esse S, tá? Então, aquele que é a nossa quantidade de movimento, a gente já viu que ele é uma grandeza que se conserva. Nesse caso, né, numa colisão, ele continua se conservando. E nesse caso também tem uma grandeza chamada energia, né, que a gente vai ver mais para frente. A gente vai começar a ver agora, mas futuramente a gente vai ver ela certinho, tá? A energia pode ou não se conservar. Então, tem casos que ela se conserva, tem casos que ela não se conserva, ok? Vamos ver esses casos aí nos próximos slides. Então, essas aí são os fatores, as coisas que acontecem durante uma colisão. Tá? Então, tipos de colisões, como eu falei, são três tipos, tá? Que a gente vai estudar. Elástica, tá? Na elástica, a quantidade de movimento né, ela se conserva, então há conservação. E a energia cinética também se conserva. Então, uma colisão elástica, tanto a quantidade de movimento quanto a energia cinética são grandezas que se conservam nessa colisão. Tudo que eu tenho no início, eu vou ter no final. Tá? Numa colisão parcialmente elástica, a quantidade de movimento se conserva, só que a energia cinética não se conserva. E numa inelástica, a quantidade de movimento também se conserva e a energia não
se conserva. Tá? Então, a gente vai ver nesse primeiro momento não vai importar tanto a energia cinética para nós, porque a gente tem outra maneira de analisar essa energia, esse efeito aqui da conservação da energia, mas nas aulas futuras, quando a gente tratar de energia, a gente vai estudar energia cinética e a gente vai resolver alguns problemas usando esse tipo aqui de colisões. Ok? Então, uma colisão elástica. Nesse caso da colisão elástica, essa imagem aqui, ó, é o pêndulo de Newton. Se eu soltar uma bolinha aqui, ó, essa bolinha vem, vai bater e vai levantar apenas uma bolinha. Por que isso? Porque nessa colisão elástica há tanto a conservação da quantidade de movimento como a conservação da energia. Então, ela vai bater e essa última bolinha que tem a mesma massa que essa aqui vai ter que sair com a mesma velocidade que essa aqui saiu. Por isso que só vai levantar uma, tá? Então, por isso que na colisão elástica, tanto a energia como a quantidade de movimento se conserva. Esse experimento é bem legal, tá? Tem alguns escritórios, vai ver sobre a mesa. Eu não tenho esse experimento, né? Mas alguns já viram por aí, que é o pêndulo de Newton. Tá? A colisão parcialmente inelástica, parcialmente elástica, desculpa. Quando acontece uma colisão, né, aqui é parcialmente elástica, tá, pessoal? Então, não esquece esse IN aqui no começo, porque tem a inelástica e acabei escrevendo aqui, tá? Então, é parcialmente elástica o nome da colisão. Então, vem dois corpos, acabam se colidindo e eles saem com certa velocidade aqui. Tá? Então, nesse caso, não tem a conservação da energia, tá? Mas tem a conservação da quantidade de movimento. E aqui eu tenho a colisão inelástica. Essa é mais fácil de entender. Por quê? Na colisão inelástica, quando acontece a colisão, os dois corpos eles saem com a mesma velocidade. Então, aqui teve uma colisão, os dois carros saem juntos, tá? E saem grudados um no outro. Tá? Então, a colisão inelástica, os dois corpos eles saem grudados. Aqui, esse aqui a gente chama de pêndulo balístico. É para testar a força da arma, o impacto de um tiro. Então, aqui vem um tiro, acerta esse bloco aqui de madeira, e esse bloco de madeira, tanto o bloco de madeira como a bala, saem com uma certa velocidade. Tá? Então, aqui depois esse bloco acaba se elevando, tá? Uma certa altura, e eu consigo calcular qual foi a energia desse impacto, a velocidade dessa bala, usando essa altura H que o bloco se elevou. Ok? Então, aí são os três tipos de colisão. Ah, professor, eu não entendi ainda muito bem como que funciona essas colisões. Então, a gente vai aqui no simulador do PET Colorado. Acho que eu vou... Vou sair, vou entrar aqui. Acaba. Ah, não, já fechei. Então, então, esperar um pouquinho enquanto abre aqui o nosso simulador. E no simulador a gente consegue então vamos procurar ali aqui. Só escrever ali, então procurar
Essa é uma das primeiras páginas. Aí vem aqui simulações, física, tá? Tem simulações de química, matemática, biologia, então aqui vocês podem ver outras simulações se quiserem, tá? Agora, nesse caso, a gente vai pedir até a física. Um pouquinho de paciência, a maioria das vezes abre, demora um pouquinho para abrir. A paciência é uma virtude. Abriu. Então, aqui a gente aqui tem vários, tá? Então, vocês podem procurar outros, se quiserem estudar. Tem de movimento de projéteis também, que é bem legal. A gente vai procurar aqui laboratório de colisões, que é esse aqui, ó. E abriu aqui, tá? Então, esse é o nosso laboratório de colisões. E aqui eu consigo decidir massa dos corpos, né, a velocidade deles. Então, aqui eu consigo colocar a massa, colocar a massa aqui desse corpo de 4 quilos, botar esse corpo menorzinho aqui de 2. Primeiro fazer um experimento com uma colisão elástica ambos de 1 kg. Tá? Então, observem aqui, ó. Ambos têm 1 kg, esse corpo tem 1 kg, que é o corpo 1, e o corpo 2 tem 1 kg também. Tá? A velocidade do corpo 1 vai ser 1 metro por segundo, e a velocidade do corpo 2 ele vai ficar em zero, tá? Com repouso. Aqui eu tenho a elasticidade, tá? Então, quando eu ponho em 100%, quer dizer que esse meu choque é um choque elástico, tá? Então, essa elasticidade aqui é de 100%. Então, esse meu choque é elástico. Então, quando eu botar aqui para rodar, vai acontecer um choque. Então, se vocês observarem, né, vou dar um pause, a bola 1 ficou parada na posição que a bola 2 se encontrava, né, e com a velocidade que a bola 2 tinha, e a bola 2 saiu com a velocidade da bola 1. Tá? Isso acontece porque o choque é um choque elástico. Tá? Podemos agora ter uma parcialmente elástica. Qualquer elasticidade diferente de 100% e de zero, o choque é parcialmente elástico. Então, vou botar aqui no meio, tá? Não precisa ser 50%. Aqui em 50%, tá? Vocês verem o que vai acontecer. Ó, ambas as bolas têm 1 kg. Só deixa eu colocar aqui a velocidade. 1 metro. E quando vai rodar, bateu. Vocês percebem que agora essa bola saiu com uma certa velocidade e essa aqui saiu com continuou com uma certa velocidade, tá? Então, essa aqui saiu com uma velocidade um pouco menor, de 0,25, e essa aqui saiu com uma velocidade de 0,75, tá? Então, ambos acabam saindo com uma certa velocidade, diferente do choque totalmente elástico. E agora a gente vai analisar o último, que é o choque inelástico, ou seja, essa elasticidade aqui é zero. Então, põe aqui, mesmas características, a única coisa que eu mudei foi a elasticidade aqui, ó, botei 0%. Vocês observaram, como eu falei, os dois corpos têm que sair com a mesma velocidade. Se saiu aqui, ó, bateu os dois corpos e saem com
a mesma velocidade. Ambos saem com 0,5 metros por segundo. Tá? Então, nesse caso, a gente analisou os três tipos, tanto o choque elástico, inelástico e parcialmente elástico. Tá? Depois a gente vai voltar a brincar mais um pouquinho. Então, aqui, ó. Então, a gente viu os três tipos de colisão, e agora a gente vai aprender a calcular o coeficiente de restituição. O que é esse coeficiente de restituição? É aquela elasticidade que a gente mexeu lá no nosso experimento. Tá? Depois a gente volta lá para mostrar, né? Então, vocês viram que ela poderia ser 100%, ou o 100% era um choque elástico, 0% era um choque inelástico, e de qualquer valor entre de 0 a 100% era um choque parcialmente elástico. Tá? Aqui, esse coeficiente de restituição, tá, vai ser a mesma coisa, só que aqui, em vez de usar a porcentagem, a gente vai usar E igual a 1, quer dizer 100%, e E igual a 0 quer dizer 0%. Então, E igual a 1 quer dizer que o choque é elástico. Né? Qualquer valor entre 0 e 1, né, que não seja nem 0 nem 1, é parcialmente elástico, e inelástico é quando o E vale 0, ou seja, esse coeficiente de restituição vale 0. Tá? Então, lá no caso que a gente usou o exemplo do parcialmente elástico como 50%, aqui ele valeria 0,5. Ok? Como que a gente faz para calcular esse coeficiente de restituição? É muito simples. Como que ele é definido? Ó, ele é definido com a razão do módulo da velocidade relativa de afastamento e o módulo da velocidade relativa de aproximação. Ou seja, eu vejo a velocidade que ele está se afastando, que é a velocidade depois da colisão, e divido pela velocidade de aproximação, a velocidade relativa de uma partícula em relação à outra. Para calcular, né, é muito simples. Basta pegar aqui, ó, a velocidade da partícula B, né, que no nosso caso seria a partícula 2 lá, menos a velocidade da partícula A, que seria a nossa partícula 1, tá? Essas velocidades aqui tem uma linha. Essa linha quer dizer que é a velocidade após a colisão, é a velocidade final das duas partículas. E, no caso aqui, ó, não tem linha. Ou seja, são as velocidades iniciais das partículas, antes da colisão, por isso que é a velocidade de aproximação. Tá? Então, é a velocidade antes da aproximação. Então, a gente pega da partícula 1 menos da partícula 2. Ok? Então, dessa maneira, a gente calcula o coeficiente de restituição. Tranquilo? Então, bem simples. Né? Então, se vocês fazer só um exemplo rapidinho. Eu vou calcular esses coeficientes de restituição ali com exemplo e vou mostrar alguns exemplos dos três tipos de colisões. Então, primeiro a gente vai fazer um exemplo da colisão elástica. Então, eu vou, colisão elástica, o meu E vale 1, está aqui, tá? Vou considerar a massa 1, 4 kg, a velocidade 1, 3 metros por segundo, e a massa 2, 2 quilos, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó, e vou colocar essas informações aqui, ó. A massa 1 é 4 quilos, a massa 2 é 2 quilos, opa, é 2 quilos, não 200. A velocidade aqui vai ser 3 metros por segundo, e essa velocidade aqui vai ser 0. Vamos botar aqui, tá? Vou só botar isso aqui no 0, para ficar mais bonitinho. E a posição aqui no 1, 2. 1, 2. Tá? Então, esse aqui é o nosso exemplo que nós temos, e a elasticidade aqui vale 100%.
Então, eu vou colocar isso aqui para rodar e vou calcular, ver se bate, né? Aqui vai ter os resultados das velocidades, então eu vou calcular a velocidade lá com a teoria para ver se bate com o nosso laboratório aqui na prática, tá? Então, por enquanto, a gente vai deixar isso aqui sem acontecer a colisão para ver se a gente consegue acertar os valores que vão sair aqui, ok? Então, elasticidade 100%, que é igual ao nosso coeficiente de restituição igual a 1. A massa M1, o nosso corpo 1 ou o nosso corpo A, tanto faz, né? É 4 kg, o nosso corpo 2 ou corpo B, 2 kg. Velocidade do corpo 1, 3 metros por segundo, e a velocidade do corpo 2, 0. Então, vamos lá calcular o que nós temos que calcular na nossa apresentação. Peguei os dados, tá? Então aqui os dados. Discutiu. Opa, aconteceu um incidente aqui. Eu acho que eu me mexi com muita vontade e acabou tirando. Então, voltando aqui. Né? Então, eu quero encontrar aqui as velocidades finais 1 e velocidade final 2. Tá? Então, é isso que eu quero encontrar, as velocidades de saída. Vamos lá. Então, exemplo de colisão elástica. O que a gente, numa colisão elástica, tem a conservação da quantidade de movimento, ela se conserva. Tudo que eu tenho no início, eu tenho no final. Então, vou pegar como que eu calculo a conservação da quantidade de movimento. Pegar todas as partículas do sistema e calcular a quantidade de movimento inicial. Então, a massa do corpo A, vezes a velocidade do corpo A, mais a massa do corpo B, vezes a velocidade do corpo B, tá? Igual a massa do corpo A, vezes a velocidade de saída do corpo A, mais a massa do corpo B, vezes a velocidade de saída do corpo B. Ah, professor, mas está 1 e 2 ali. O A é 1 e o 2 é o B, ok? Tanto faz como vocês usarem aí, tá? Então, vamos lá. Massa do corpo 1 vale 4, né? Está no slide anterior, né? Então, 4 é a velocidade 3, e do corpo 2 é 2 e 0. Aqui. Então, substituir aqui, ó, massa 4, velocidade 3, mais 2 vezes 0, igual a 4, o V1, e eu não sei o valor, né, que é a velocidade de saída, mais 2 vezes o V2, que eu também não sei o valor. Então, só copio. Então, 4 vezes 3 dá 12, 2 vezes 0 dá 0. Então, o 0 acaba sumindo, o 12 vai vir para cá, só vou inverter para ficar bonitinho. 4 vezes V1, mais, V1', mais 2 vezes V2'. Ok? Então, essa é a nossa primeira equação. Só que eu tenho uma equação em duas incógnitas. Se vocês aprenderem lá a resolver sistema em matemática, a gente não tem como resolver isso aí. Mas eu tenho mais uma ideia. Eu sei o coeficiente de restituição da colisão, né? Nesse caso que é elástica, vale 1. Então, eu vou substituir aqui, ó, 1. O VB, o menos VA, eu não sei quanto vale, né? Só botar aqui o 2 e 1, que é referente às nossas partículas. Substituir 1 no lugar do coeficiente de restituição, por causa que é uma colisão elástica. A velocidade VA vale 3, a velocidade VB, né, vale 0. Então, a velocidade aqui, ó, a velocidade relativa entre A e B vai dar 3 metros por segundo. Então, 3 passa multiplicando, 3 vezes 1 dá 3, né? O 0 eu desconsidero, né? 3 menos 0 continua sendo 3. Passo 3 multiplicando, vai ficar V2' menos V1' é igual a 3. Tá? Então, pego essa minha equação e a equação anterior e levo para cá. Ó. Então, as duas equações estão aqui. Ó. Essa e essa são as duas equações que estavam marcadas no exemplo anterior. Então, agora é só resolver elas. Para resolver o sistema, eu vou pegar aqui, ó, o V1, passar para esse lado. Tá? Positivo, ele passa
negativo, ó, copiei aqui, ó. Tá aqui, tudo bem? Vou pegar essa equação aqui, ó, no lugar do V2', eu vou substituir por quem? Por 3 mais V1. Então, aqui, ó, no lugar do V2, eu botei 3 mais V1'. Tá aqui, ó. Então, ficou 4V1' mais 2 vezes parênteses aqui, 3 mais V1', fecha parênteses, igual a 12. Tá? Então, usando a matemática básica aqui, vai ficar 4V1', 2 vezes 3, né? Regra do chuveirinho, vai ficar 6, 2 vezes V1, mais 2 vezes V1'. Igual a 12, só copiei aqui. Tudo que tem igual eu posso somar, então V1' com V1' eu posso somar. 4 mais 2 vai dar 6V1'. O 6 eu passo para o outro lado, vai ficar com sinal negativo, por menos 6. 12 menos 6, 6. Então, 6V1' igual a 6. O 6 está multiplicando aqui, passa dividindo. 6 dividido por 6 vai dar 1. Então, V1' vale 1 metro por segundo. E para calcular V2', muito simples. Vou pegar esse resultado aqui que eu encontrei e vou substituir no lugar de 1'. Então, ó, peguei essa equação aqui, ó, trouxe para cá, ó, V2' igual a 3 mais V1'. No lugar do V1', eu coloquei o valor do 1, que eu já encontrei aqui. Vai ficar V2' igual a 3 mais 1. V2' igual a 4 metros por segundo. Então, eu encontrei as duas velocidades de saída. Será que estão certos? Será que eu não errei nada? Vamos lá ver no nosso simulador de colisões. Então, botei aqui, então vamos ter rodar. Vamos ver se vai bater com a velocidade. Não esqueçam, o V1 foi 1 metro por segundo e o V2 deu 4 metros por segundo. Ó, então, aqui, ó, V1, 1 metro por segundo e o V2 acabou sendo 4 metros por segundo. Então, a gente viu que tanto as nossas contas lá, com o nosso simulador aqui, as velocidades bateram certinho, tá? Então, como é uma ciência exata, a gente não esperava mais, menos do que isso aí, né? Que os resultados batessem certinho, tá? Ah, professor, mas é complicadinho, mas vocês vão ver que é praticamente a mesma resolução para qualquer outro caso, né? Então, além daquele exemplo, eu também tenho os outros exemplos, que é para o caso com a elasticidade parcialmente elástica. Ou seja, eu vou botar aqui, ó, 50%, rebobinar, vou deixar as mesmas características aqui, tá, pessoal? E vou botar para rodar. E nesse caso, qual vai ser a velocidade? Né? E o que a gente vai fazer? Calcular de novo. Tá? Mas vocês vão ver que eu vou usar os mesmos valores porque vai se tornar mais rápido na hora que vai calcular, tá? Ó, então agora trocar o exemplo de colisão parcialmente elástica. Não, os dados continuam a mesma coisa, só a única coisa que mudou agora é o coeficiente de restituição, que eu botei 0,5. Quero encontrar quem? As velocidades finais V1' e V2'. Vou botar aqui para apresentar, né? Então, vamos lá. Mesma coisa, exemplo de colisão parcialmente elástica. Esse slide é igual ao anterior, tá? Não mudou nada, tá? Botei lá a conservação da quantidade de movimentos se conserva. Encontramos essa equação. Só que agora, na próxima aqui, ó, que eu vou ter que usar, que é para o coeficiente de restituição, nesse caso, 0,5, não 1. Né? Então, aqui é 0,5, tá? Nas equações eu troquei, esqueci de trocar aqui. Então, vamos lá. 0,5. Já vou trocar aqui para... Já vou corrigir o meu erro. Corrigido. Então, aqui, ó.
O E vale 0,5. Então, no lugar do E, eu coloquei 0,5. Isso aqui continua, né? Porque as velocidades são as mesmas. Então, agora vai ficar o 3. 3 vezes 0,5 vai estar 1,5. Agora, nossas equações são essas duas aqui, tá? Então, essas duas equações que eu vou usar para resolver o meu sistema. Né? Então, percebo que para resolver um sistema de duas incógnitas, eu preciso de duas equações. Então, vamos lá. Para resolver muito simples o sistema, eu vou pegar a primeira equação, essa segunda equação, mesma coisa, tá? Passar o V1 para o outro lado, vai ficar positivo. Então, V2' é igual a 1,5 mais V1'. Tá? E vou substituir aqui no lugar do V2', esse 1,5 mais V1'. Vamos fazer as continhas, tá? Então, vai ficar 4V1' vezes 2, 1 vezes 2, mais 2 vezes 1,5 vai dar 3. Chuveirinho aqui com V1', vai dar 2V1'. O 12 copiou e o 4V1' copiou. Então, essa linha aqui está feita. 4V1' mais 2V1', só somar, vai dar 6V1'. O 3 passou para o outro lado, igual a 12 menos 3. Então, 6V1' igual a 9. O 6 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar V1' igual a 9 dividido por 6, que é igual a 1,5. Ou seja, nosso V1' ficou 1,5. E agora é só substituir, né? V2 vai ser o quê? 1,5 mais V1', que é 1,5. Então, vai ficar 1,5 mais 1,5. V2' igual a 3 metros por segundo. Então, nossas velocidades aqui na colisão parcialmente elástica, tá? Nessa colisão parcialmente elástica vai ser... Opa, passei aqui esse slide. Aqui. Então, aqui, ó, nosso resultado V1' foi 1,5 e 3, tá? Vamos comparar lá com a nossa simulação. Ó, os valores, tá? Elasticidade 50%. Botar para rodar, vamos ver. Né? Não esqueçam, 1,5 para 1 e 3 para partícula 2. Então, aqui, ó, se eu observar aqui, ó, a velocidade final depois da colisão da partícula 1 ficou 1,5 e da partícula 2 ficou 3 metros por segundo, como a gente calculou certinho lá no nosso exercício. Tá? E, por último, para finalizar, com elasticidade zero. Tá? A elasticidade zero é legal que a gente já sai com uma informação. Tanto a velocidade da partícula 1 e a partícula 2, elas vão ser o quê? Iguais, porque elas vão sair coladas uma na outra. Tá? Então, essa é uma informação muito importante que eu não preciso ter um passo a mais, né? Então, vamos aqui, ó. Colisão inelástica. Mesma coisa, tudo igualzinho, né? Porque os dados são iguais, a única coisa que mudou foi o nosso coeficiente, que vale 0. Então, abrir aqui do slide atual. Então, a conservação da quantidade em movimento inicial e final vão ser iguais. Então, essa expressão continua. Tá? Só que aqui, ó, né, que era o nosso próximo passo para encontrar a nossa outra equação, eu fiz aqui, mas na verdade a gente nem precisa saber, nem precisa fazer. Por quê?
Eu fiz aqui, vocês podem perceber que coloquei no coeficiente da restituição 0. Ali vale 0. Coloquei aqui 0, tá? Então, substituir aqui 0. E 3 menos 0 vai ficar 3. 3 vezes 0 vai dar 0. Ou seja, V2' menos V1' igual a 0. Isso mostra o quê? Que V2' e V1' é igual a um V' qualquer. Ou seja, V2' e V1' são iguais. Tá? Então, por que eles são iguais? Porque a velocidade de saída deles, eles vão sair colados um no outro. Então, a velocidade tanto da partícula 1 como a partícula 2 tem que ser igual. Tá? Professor, eu preciso fazer esse passo? Não precisa fazer esse passo. Tá? Então, esse passo eu fiz, mas na colisão inelástica, esse passo não precisa ser feito. Tá? A gente pode pular diretamente para esse aqui. E, na verdade, a gente pode, esse aqui, a gente pode deletar, né? Não deveria estar aqui. Então, ó, como ficou simples aqui, olha, a gente pode pular direto para esse passo, ou seja, esse slide aqui, ó, não precisava nem ter feito, tá? A gente basta fazer esse aqui, ó, e no lugar do V1' e V2', a gente vai colocar apenas V', que foi o que eu fiz aqui, ó. Tanto V1' como V2', botei apenas V'. 4 mais 2, 4V' mais 2V' vai dar 6V', igual a 12. 12 dividido por 6 vai ficar 2 metros por segundo. Então, tanto V1' como V2' vai ser 2 metros por segundo. Tá? Então, essas são as velocidades finais das minhas partículas. Vamos ver se vai bater. Soltando aqui, ó. As duas saem juntas, com qual velocidade? Parar aqui para ver. Com 2 metros por segundo. Ok? Então, essas são as velocidades de saída dos meus corpos aqui, ó, 2 metros por segundo. Então, vocês perceberam que eu consegui fazer, né, exemplos de colisões, tá? Usando o nosso simulador. Tá? Esse simulador Então, por hoje era isso aí, tá, pessoal? Então, era mostrar esses 3 exemplos, tanto de colisão elástica, inelástica e parcialmente elástica, para vocês entenderem como que funciona. Tudo bem? Tá? Eu vou deixar lá também indicar esse site aqui para vocês, né, brincar, fazer alguns testes neles. É bem legal, né? E realmente na natureza, se a gente for, né, se tivesse um mundo ideal sem atrito, as partículas iam se comportar igualmente como se comportam aqui nessa simulação, tá? Até tem um experimento bem legal, né, que simula, né, para vocês fazerem em casa, um espaço mais livre, que usa uma bola de basquete e uma bola de tênis. Né? Vocês vão pegar a bola de basquete e a bola de tênis, colocar certo em cima da bola de basquete, tá? E nesse momento soltar as duas bolas juntas, né? Mas a bola de basquete e a bola de tênis coladas uma na outra, tá? Quando solta, as duas vão no sentido do chão, tá? Vão colidir com o chão e vão voltar. Vocês vão ver que essa bola de tênis vai dar um pulo muito maior do que vocês esperam. Vai atingir a altura 3, 4 vezes a mais a altura que vocês largaram, tá? Por causa da colisão. Então, imagine aqui, ó. A bola de tênis a bola de basquete tem em torno de 0,600 gramas.
e uma bola de tênis tem 0,57, 58 gramas, tá? 57, 58 gramas, que é 0,0, em torno de 0,06 aqui, tá? A posição eu vou deixar ali. Vou botar aqui, ó. Por que isso acontece? Porque quando eu largo a bola, vamos dizer que a bola basquete atingiu uma velocidade de 4 metros por segundo ao bater no chão, tá? Só que essa bolinha de tênis, ela está caindo. Então, quando uma bate no chão, a bola de basquete está começando a voltar com uma velocidade de 4 metros por segundo. Só que a bolinha de tênis ainda está caindo, né? Elas estão coladas, mas essa colisão é tão rapidamente que uma está com uma velocidade de 4 metros por segundo e a outra vai estar com uma velocidade de menos 4 metros por segundo. Vou só aumentar aqui a distância. Então, e o que acontece, né? Deixa eu voltar aqui. Nesse exato momento aqui, ó, é o momento que vai ter a colisão. Tá? Então, as duas caíram juntas e aqui elas bateram no chão, tá? O que aconteceu? Quando bate no chão, essa bola ainda está no sentido de queda e essa aqui já está no sentido de volta. Por isso que as velocidades aqui têm os valores diferentes aqui, né? Com sinais diferentes. Então, na hora que acontece a colisão, olha o que vai acontecer com as velocidades. Saíram juntas. Isso aconteceu porque eu deixei como um choque inelástico, mas isso é um choque elástico, né? As bolas elas têm uma boa elasticidade. Na verdade, a bola de basquete, a bolinha, elas têm em torno aí de 0,80 de 0,8 de coeficiente de restituição, né? Então, em torno de 80% da, da elasticidade. Então, vamos lá. Vamos soltar de novo. Então, bem nesse momento aqui vai ter o toque, tá? A colisão, e olha como que vai sair a velocidade. Olha a velocidade que saiu a bolinha de tênis. Então, elas colidiram com 4, né, metros por segundo, só que a velocidade da bolinha de tênis agora saiu com 9,09 metros por segundo, tá? Então, a velocidade dela foi muito maior, tá? Isso acontece por causa das colisões. Então, quem tiver chance de fazer esse experimento, tiver a bola de tênis, a bola de basquete aí, façam, que é bem legal esse experimento, tá? E acontece por causa das colisões. Então, por hoje era isso aí, tá, pessoal? Peço que vocês brinquem um pouquinho aqui com esse simulador aqui, tá? Tem a parte mais avançada para colisões bidimensionais, que a gente não vai estudar nesse ano essas colisões bidimensionais, mas para quem quer entender um pouquinho mais de sinuca, é bem legal essas colisões bidimensionais, tá? Então, por hoje era isso aí. Depois vou deixar uma listinha de exercícios para vocês, mas essa lista, tá, vai ser bem pequena, vai ser bem curta para vocês ainda entregarem antes das férias, tá bom? Um grande abraço aí a todos. Então, vamos. Valeu, galera.